Salve, salve, gente! Estamos aqui para a continuidade da leitura do livro Ele se acha o centro do universo, da Wendy P. Harvey. Capítulo 5. Preste atenção. Enfrente os encontros mais difíceis com um narcisista. Então, a partir do capítulo 4, a gente já começa a instrumentalizar as pessoas. Primeira parte, coletando informações. Agora, no capítulo 5, a autora vai falar um pouco mais a respeito de uma prática de, vamos dizer assim, mindfulness, enquanto você está num encontro com um narcisista. Então, quando o senhor sabe tudo e nunca erra, ficar frente a frente com você e lançar um de seus comentários descuidados em relação a uma questão particularmente difícil de sua vida, ou entrar em outra vertente e falar sobre o quão maravilhoso é, mal disfarçado pela modéstia superficial, você acessa o aspecto de seu cérebro que é impermeável. Pressiona o botão interno de mudo, desliga os esquemas e respira, sem irritação, bem fundo. Se achar apropriado, como um mestre, atribui responsabilidade ao narcisista ou segue adiante. Onde anteriormente sua mente barulhenta teria feito você se sentir perturbada, furiosa, cheia de dúvidas sobre si ou impotente, seu sofrimento agora escorrega como uma omelete fofa que se separa de uma frigideira bem untada. A ideia desse capítulo é te ajudar a fazer isto, ou seja, te ajudar a perceber a ativação esquemática, perceber os esquemas começando a usarem o seu cérebro, de uma forma inadequada e frear isto, respirar. Vamos lá. Obviamente que isso não é fácil. É que não é fácil. Não, não é fácil. E não é para ser fácil. Né? O importante é, este é o caminho bacana para a gente seguir. Então vamos lá. É essencial ter um quadro mental claro, juntamente com uma sensibilidade verdadeiramente sentida de sua vida interior, sobretudo as partes vulneráveis de si mesma. Por isso, todo aquele blá 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 a respeito dos esquemas. Quais são os meus esquemas? Como eu reajo? Como eu percebo? O que acontece no meu corpo? Como que eu me sinto? Como que eu não me sinto? Eu preciso coletar essas informações. Um sentimento de compaixão por si também é vital. Isso lhe permitirá alterar o foco e as respostas quando pressentir sua vulnerabilidade, em vez de tentar lidar com as mesmas antigas mensagens como: não mereço ser amado, ninguém jamais conseguirá atender às minhas necessidades, não tenho direitos, e coisas desse tipo. Você pode mudar o foco para avaliações mais realistas, libertando assim a mente e o corpo do sofrimento associado a sistemas tendenciosos e enraizados. Ou seja, também é importante eu olhar para mim enquanto um ser humano. Olhar para mim enquanto uma pessoa que merece cuidado e que pode ter cuidado. É importante eu perceber as mensagens negativas, que nem a autora coloca, eu não mereço ser amada. Peraí, eu mereço. Por quê? Porque eu preciso lidar com estas frases, eu preciso lidar com o meu estado interno. Após desconstruir e revisar esses padrões de pensamento prejudiciais, você precisa manter sua nova realidade mais equitativa à mão para evitar seus esquemas e as coisas que os acionam, em especiais as pessoas narcisistas. Então, por que tudo isso? Eu preciso de tudo isso para quê? Para quando o narcisista estiver comigo e falar algo, se comportar de uma maneira específica, para com que eu consiga perceber a ativação esquemática e freá-la. Eu consiga me acolher. Ou talvez eu consiga nem sequer ter o esquema ativado. Eu já sei que com esta pessoa eu tenho um problema, ela me ativa algo, então eu já consigo vir mais preparado, eu já consigo vir mais apropriado de um novo conjunto de expectativas, de crenças a meu respeito, de comportamentos. Tudo isso é óbvio, objetivo de longo prazo, médio e longo prazo. Você não vai conseguir isso. Li o livro, pronto, já sou outra pessoa. Não. Vai exercitar, 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 exercitar. Dá-lhe terapia, E com isso você vai criando esse repertório novo. Aqui ela vai falar então, do poder da consciência atenta. E ela fala da Laura Fortgang, uma talentosa autora e conselheira profissional famosa. Ela descreve: estar consciente significa estar atento a tudo e não ter certeza de nada. Isso é muito importante porque
A maior parte das pessoas querem um manual de como fazer com o narcisista, de como lidar, o que fazer, o que dizer. E aí ficam muito preocupadas em seguir um passo a passo. Não tem passo a passo. Por quê? Porque cada interação é única. Então eu não preciso de um passo a passo para lidar com o narcisista. Eu preciso da minha consciência para lidar comigo. Se eu sei que eu tenho um esquema de defectividade que me diz que eu sou inferior e eu estou percebendo que o narcisista está fazendo comentários me inferiorizando, eu já sei o que está acontecendo aqui dentro. Eu já sei que aqui dentro tem uma vozinha que já está falando, pois é, ó, ele é melhor do que você mesmo. Baixa a bola e fique quieto. Agradeça a ele por estar falando com você. Não. Eu sei que isso ativa o meu esquema de defectividade, eu estou me sentindo inferior, mas eu sei também que eu não sou inferior. Isso foi o que eu aprendi, passando especificamente por abusos como este. Isso que ele está fazendo é abusivo, ele está me desvalorizando. Eu não vou permitir que ele me desvalorize. Todo esse autoconhecimento, eu não preciso saber se o narcisista vai ou não me desvalorizar. Eu sei que se isso acontecer, aqui dentro eu sei como lidar. Então não é um passo a passo, um manual para lidar com o outro, um manual para a gente lidar com a gente. Nós precisamos criar os nossos mapas internos. Tá? Muito bem. Aqui ela dá um exercício, né? Busque uma memória da primeira vez em que aprendeu algo que exigiu inteiramente seu foco e atenção. 2. Veja quantos de seus sentidos você consegue envolver ao convocar essa experiência. A forma pela qual foi sentida, olhada, como soava, cheiro, sabor. Quanto tempo passou até que não precisasse mais dedicar tanta atenção, até parecer haver uma abertura para outras informações que surgiam da consciência? Se suas lembranças trazem uma memória de atividades, você pode estar pensando que nunca poderá desligar o foco intenso se deseja jogar bem. Mas veja se consegue se lembrar da diferença entre a primeira vez em que aprendeu a fazer contato com uma bola, por exemplo, tênis, e a primeira vez em que foi capaz de focar duplamente em bater a bola e antecipar o próximo movimento do seu adversário. Então, aqui ela está falando para a gente focar. Quem aprende a dirigir o carro sabe que no começo você fica, ai meu Deus, o que eu coloco? Onde é que eu coloco o pé? Onde é que eu coloco a mão? Depois que você aprende, você está dirigindo, prestando atenção na paisagem, conversando e escutando música. Você está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Ela dá esse recado para quê? Para você lembrar que é um processo. Você vai começar a fazer isto e depois você vai começar a conseguir perceber a atenção em você e no outro. E aí, daqui a pouco, você vai começar a perceber que o outro está fazendo algo específico com você. Então a gente vai aumentando a nossa capacidade de estar com atenção plena. A autora que ela também fala, e eu acho bacana assim, que a gente não tem que estar com atenção plena o tempo todo, porque não dá, simplesmente por causa disso. Né? Nosso cérebro não foi projetado para estar o tempo todo em mindfulness, isso nem é saudável. Porém, nesses encontros, até a gente ir pegando cancha é extremamente importante. Depois, como eu digo, você fareja um narcisista 1 quilômetro de distância e a pessoa abre a boca e você já, opa, aqui eu já sei que eu vou ter problema. Então, peraí, deixa eu já me organizar. Então, depois você fica expert. Primeiro, você vai ter que penar, tá? Então, o que ela vai descrever aqui é mais ou menos o que eu acabei de falar. Né? Então, a partir deste momento de clareza, você escolhe adotar uma posição de força e confiança, nariz empinado, com o peito estufado, e também direciona a sua consciência para rosto, mãos e o ser físico da outra pessoa, lembrando de que ele também é apenas outro membro da fascinante e imperfeita espécie humana. Com seu corpo e sua mente bem sintonizados e com uma avaliação mais realista da situação, você está livre dos devia, tem o que, deveria, dos teus esquemas. Você não apenas sabe que está bem, você também se sente assim. A consciência fomenta a descoberta, que por sua vez fomenta a liberdade. Tá? E com isso vem a possibilidade de ser responsável por sua aparência no mundo. E aqui ela está falando de aparência física, né? Mas ela está falando da aparência de como que a gente se coloca no mundo. Né? Então, ao ficar alerta para suas reações automáticas, você poderá reconhecer vários aspectos importantes. Seu desconforto repentino pode ser um sinal de ativação do esquema. Os pensamentos e sentimentos ativados por memórias talvez não tenham qualquer influência na situação presente. Então, às vezes alguém me fala algo e eu me conecto com o meu passado. Lembro de alguma coisa que meu pai e minha mãe me falaram, mas daí eu também penso. Tá, mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui agora.
Então, ao invés de entrar naquela memória, eu volto para aqui agora. Agora você tem escolhas. Então, se antes na tua infância você era uma vítima, vamos dizer assim, da privação porque teus pais não te ouviam, agora você não é mais uma criança. Se teu pai não escuta, você busca alguém que escuta. Você cria amigos, você cria novas pessoas na sua vida. Você não tem nada a provar ou a esconder. E você também tem direitos. Ou seja, eu não preciso provar algo ao narcisista para que ele me dê atenção. Se ele não está me olhando para mim, se ele não está me reconhecendo enquanto pessoa, talvez essa não seja uma relação boa para mim e eu posso buscar alguém que me veja como pessoa, ao invés de ter que ficar me testando, me provando para o outro. Tá? Tudo bem. Aí aqui, gente, depois ela vai passar um exercício bem bacana. Leiam o livro para vocês conhecerem esse exercício, tá? Que tem a ver com a questão do mindfulness. E depois ela fala: seus pensamentos tentarão convencê-la a abandonar esse exercício. Quando isso ocorrer, apenas se dê conta deles. Rotule-os, admita-os, deixe-os passar. Se pensamentos orientados por esquemas invadirem, por exemplo, nada jamais me ajudará a satisfazer minhas necessidades, estou fadada a ficar emocionalmente sozinha, use o processo de observação, avaliação, identificação e diferenciação descrito no capítulo 4, que é um outro exercício, que também é bem legal. E por fim, tá? Observe que você está tendo um pensamento familiar e avalie se ele pode estar correlacionado com um tema de sua vida, ou um esquema antigo. Se for assim, identifique-o, rotule-o, admita seu entendimento do lugar de onde ele vem. Por exemplo, tudo bem, entendi, sei que isso é meu esquema de privação emocional que, quando ativado, me faz sentir aquela criança triste e sozinha que existe dentro de mim, que não obteve afeição e empatia necessárias. Isso me faz sentir como se nunca tivesse tido minhas necessidades atendidas. E então diga, mas isso foi antes, agora é diferente. E deixe isso ir. Então, o que ela está falando aqui, gente, são coisas sobre como lidar com os esquemas. Às vezes as pessoas têm a impressão de que elas vão fazer uma terapia ou vão ler um livro como esse daqui, vão fazer um exercício e pronto, tudo vai estar diferente. E não funciona assim. A gente lê o livro, a gente faz a terapia, a gente pratica, e aí as coisas começam a engatar. Aí mais tarde as coisas começam a mudar. Aí mais tarde a gente começa a ficar mais tranquilo com essas mudanças. Então tudo que ela está falando aqui são partes do processo de mudança. É óbvio que quando a gente começa a fazer um processo de mudança, vai vir um monte de pensamento e vai falar, não, deixa quieto, vai dar muito trabalho. A gente precisa reconhecer isso. E passar por cima. E ir adiante, continuar. Peraí, por que eu estou fazendo isso mesmo? Eu estou fazendo isso mesmo porque eu quero parar de sofrer por coisa tola. Então eu vou continuar. Mesmo com esse pensamento na minha mente. Às vezes o pensamento vai ser mais invasivo, vai ser um pensamento esquemático. E às vezes eu não vou dar conta disso na interação com o narcisista. Às vezes eu vou ter que levar isso para a minha terapia. E tá tudo bem. Eu posso levar isso para a minha terapia. E depois, num próximo momento, eu posso ter esse mesmo pensamento ativado de novo. E aí é o momento que, por exemplo, tá ok, eu vou olhar para mim mesmo, eu vou lembrar da minha terapia, eu vou lembrar do que eu li, vou lembrar dos exercícios que eu fiz. Tô sentindo a minha privação emocional pegando. Tô sentindo que não adianta falar e que isso, eu nunca vou ter o que eu quero. Mas espera aí, isso foi o que eu vivi, eu não preciso viver isso de novo. E se esse cara, né, ou essa mulher não conseguirem prestar atenção ou me ouvir, eu posso ir buscar outra pessoa. Isso é extremamente importante. Tá? Então, conforme já mencionado, não é possível estar conscientemente atento o tempo todo, sobretudo por causa de nossa constituição e vida tarefadas. Estar perfeitamente consciente o tempo inteiro incapacitaria nossa funcionalidade automática necessária. Prestar atenção é uma escolha e uma disciplina. Tá? Então, de novo, por que eu estou lendo isso? Para você não cair na ideia de que você tem que estar atento a tudo o tempo todo. A gente não vai conseguir. Então a gente não se dá essa meta. A gente se dá metas menores. Deixa eu ficar prestando atenção no que passa na minha cabeça. Deixa eu prestar atenção no que eu sinto. Deixa eu prestar atenção nas minhas reações. Deixa eu prestar atenção no comportamento do outro. E aos poucos a gente vai juntando estas informações. Aos poucos a gente vai ampliando a consciência e conseguindo captar todos esses elementos ao mesmo tempo. Então é treino. Nesse mesmo capítulo, no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de máscaras, né, que os narcisistas usam e de como vamos poder lidar com elas. Então, vejo você aqui no próximo vídeo.